Olá, eu vou resolver essa questão. Na figura seguinte, temos que BC é igual a 4 e AE é igual a 8. Nessas condições, podemos afirmar que a área do paralelograma AEDC é médio. Aqui tem a figura. O problema é que quer saber a medida do paralelogramo. Para calcular a medida do paralelogramo, eu posso usar a fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Como aqui deu no problema que o AE tem medida 8, como os lados paralelos do paralelogramo são congruentes, então o lado CD também vai ter medida 8. Eu vou considerar aqui o lado CD como a base do paralelogramo, a base de referência para calcular a área. Aí eu vou traçar aqui a altura referente ao lado CD. É só pegar um ponto do lado oposto à base, que é o lado AE, traçar o segmento, aí o segmento ele tem que ser perpendicular à base. Tem que formar um ângulo aqui de 90 graus. Eu tracei aqui a altura. Para calcular a altura, eu tenho que fazer os seguintes procedimentos aqui. Eu vou calcular esse lado, o lado AC. Como eu vou calcular o lado AC? Tem esse triângulo ABC. Ele é triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, que é o lado BC. O problema deu a medida do lado BC, que tem 4. O lado que eu quero saber a medida, o AC, é oposto ao ângulo de 30. Sendo assim, eu vou usar o seno de 30. O seno de 30, o seno de um ângulo, eu posso usar no triângulo retângulo, quando eu quero calcular aqui, no caso, o cateto oposto, cateto oposto ao ângulo de 30, vou colocar aqui o lado AC, aí dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, como eu havia dito, é o lado de medida 4, que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Seno de 30 é meio. O AC é igual. Vou multiplicar 1 vezes 4, dá 4. Dividido por 2, dá 2. Lado AC tem medida 2. Aqui nesse triângulo retângulo, eu já tenho um ângulo de reto de 90 graus e um ângulo de 30. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, então, para completar 180, aqui tem que ter 60 graus. Eu vou traçar a altura partindo do ponto A. Aí, tracei a altura aqui. Aí, eu tenho agora esse triângulo retângulo. Eu posso usar razões trigonométricas novamente. O lado AC agora é a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. E a medida que eu procuro, a altura, ela é oposto ao ângulo de 60. Então, eu posso usar o seno.
seno agora de 60 graus. O seno de 60 é igual ao cateto oposto ao ângulo de 60, que é a altura, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o lado AC, que tem medida 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí, como cada lado está sendo dividido por 2, eu posso aqui eliminar os denominadores. Aí, a altura é raiz de 3. Agora, retornando à fórmula da área do paralelogramo, é só fazer base. A base eu estou considerando que é o lado AC, que tem medida, lado CD, que tem medida 8, e a altura referente ao lado CD é raiz de 3. Aí aqui já dá o resultado de uma das alternativas. 8 raiz de 3 tem a alternativa A.